Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. O tema da lição de terça-feira é: O Senhor é guerreiro. Deus é descrito, irmãos, em toda a Bíblia como aquele que está à frente, como aquele que está lutando, guerreando. Ele está à frente das batalhas e das dificuldades que acontecem. Cristo é retratado como aquele que guerreia com um único propósito: purificação, salvação, eliminação. A purificação da terra, a eliminação do pecado e, com certeza, a sua presença constante e agradável no meio do seu povo. O autor colocou aqui os textos de Êxodo para ser lido e ele pergunta o que significa ver a Deus como um guerreiro. Sabe, em Êxodo capítulo 2, logo no início, Deus chega para Moisés e revela: tenho visto a aflição do meu povo e vou fazer por eles o que eu prometi a Abraão. Ou seja, Deus é um Deus de palavra, é um Deus fiel, que aquilo que ele faz, ele cumpre, mesmo que Abraão já estivesse morto. Deus poderia, irmão, se fosse uma pessoa, vamos dizer assim, enganosa, ardilosa, coisa que ele não é, ignorar. Porque o que ele falou para Abraão podia deixar de cumprir, o povo estava vivendo em pecado mesmo, deixa para o sofrer. Eles querem escolher isso, que escolham isso, mas Deus intervém. O povo de Israel, irmãos, quando estava no Egito, ele estava de fato aprisionado pelo paganismo. É tanto que Deus precisou agora declarar, através de manifestações, de trovões e terremotos, os seus 10 mandamentos para mostrar ao povo quem ele era. Ele de fato começa os mandamentos com a expressão: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, ele, antes de dar os seus mandamentos, ele mostra quem ele é. Eu sou o Senhor, coisa que não devia ser esquecido. Mais adiante, nós encontramos aqui no capítulo 12, a travessia do Mar Vermelho e como Deus intervém. Em seguida, nós encontramos o cântico de Miriam, de Moisés, o cântico de todos eles, demonstrando que Deus venceu as suas batalhas, lhe deu vitória diante dos egípcios e agora estavam seguros para onde eles deveriam ir, que era a terra de Canaã. Não seria isso uma demonstração em pequena miniatura, em pequena forma, do que vai acontecer com todo o nosso mundo? Lembre-se que ali foi especificamente o Egito e Israel. Embora o Egito fosse uma potência mundial naquela época, nós temos hoje também uma potência mundial que guerreia, irá guerrear, na verdade, contra os princípios divinos, e haverá somente dois lugares: o lugar ao lado de Cristo, aquele que nós escolhemos, ou o lado contra ele. E nesse texto de Êxodo capítulo 15, verso 3 a 11, é descrito: o Senhor é o nosso guerreiro, é o Senhor nas batalhas, demonstrando quem de fato Deus é. E o outro ponto que merece consideração é o cântico de vitória, quando Cristo então é ascendido ao céu. O livro Primeiros Escritos tem um capítulo chamado A Ascensão de Cristo. Nessa ascensão, ele cita o Salmo 24 e o verso 7 a 10, descrevendo que aqueles salmos ali foi um salmo de vitória. Jesus já entronizado na corte celestial. Existem duas cortes de anjos, uma lá dentro e outra lá fora. Esses que estão lá fora vai entrando com ele e o que está lá dentro pergunta: quem é este Rei da Glória? Aí o de fora responde: o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória, o Senhor vencedor nas batalhas. Olha, Deus sempre é visto, Cristo é sempre visto como aquele que guerreia as lutas. E por que isso? A nossa luta, como diz Paulo aos Efésios, não é contra a carne nem o sangue, mas é contra os principados e potestades. Aqui, irmãos, não existia um duelo entre Moisés e Faraó. O duelo, de fato, era contra Deus e os demônios, Deus e os deuses. Deus livrando onde o povo do Egito e de Israel estava sendo cativo, preso pelas filosofias pagãs dos deuses do Egito. Então, por mais que se tinham entidades representadas por bois, águia, peixe, rã, independente dessas representações, todas por trás dela existia os demônios. E o próprio Paulo fala isso, né, em sua primeira carta, no capítulo 10 e o verso 20, falando que os deuses são demônios. Levítico capítulo 17, verso 7 e Deuteronômio 32, verso 17, descreve também: vocês oferecem sacrifício aos demônios e não aos deuses. Sabe, nesse momento que Cristo entra nos céus, em Salmo 24, Ellen White descreve uma coisa muito linda, tanto nos primeiros escritos, na página 190 e 191, quanto o Desejado de Todas as Nações, na página 700
e 33. Lá ela chega a escrever assim: quando ele entra, ele leva um cativo ele leva os cativos que uma vez estavam aprisionados. E quando Cristo ressuscita, de acordo com Mateus 27, ele leva consigo também, ressuscita também várias pessoas. Elas entram com Cristo lá. E eles então recebem a glória, a honra de ouvir os anjos cantando sobre o Rei da Glória que entra. E agora eles estão seguros, livres dos males que sofreram. Será da mesma forma comigo e com você. Se estivermos vivos, Cristo vai nos ressuscitar. Perdão, se estivermos vivos, Cristo irá nos transformar. Se estivermos dormindo no pó da terra, Ele irá nos ressuscitar. E com Ele reinaremos para sempre. Que Deus seja louvado, irmãos. O Senhor é o nosso guerreiro. Ele é forte nas batalhas. Mais uma vez eu cito o Salmo 46. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus abençoe você. Vamos orar? Obrigado, querido Pai, pela certeza da Tua providência e que o Senhor é o nosso Deus nas batalhas. Ajuda-nos a sermos vitoriosos, Senhor, e a confiarmos sempre em Ti, pois confiando em Ti, nós estamos mais que seguros. Por mais que sejam difíceis aqui, Senhor, mas obrigado pela esperança da volta e da melhora quando o Senhor voltar. Tudo não só será melhorado, mas será totalmente transformado de uma maneira maravilhosa. Então, firma a nossa fé, nos mantém vivo em Tua presença e nos faz valer o nosso testemunho de cristãos e filhos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmãos, um ótimo dia e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.